Olá, aqui é Emerson Lima. Vou falar um pouquinho sobre as últimas atualizações que a gente teve no rol ANS. Então a gente teve duas publicações recentes, que é a RN 632 com a vigência 4 de maio de 25 e a RN 634 com a vigência 2 de 6 de 2025. Tá, vamos trazer aqui um resuminho aqui do que teve de impacto aí nessas incorporações. Bom, então aqui a gente tem primeira alteração, né? Então foram alterações de DUT, né? Alterações de diretriz de utilização. Então a primeira diretriz aqui alterada é a 158, né? Então a DUT 158 é a de terapia de medicamento injetável ambulatorial. Né? Então, dentre os itens, né, que já tem ali a cobertura, tem o medicamento Ganciclovir. Né? Então, esse medicamento ele já estava no rol, já era coberto, né? Só que ele tinha uma indicação, né? Aqui a gente consegue até visualizar na nossa página do Magister, né, que já foi atualizado. Para quem não conhece, vou deixar aí o link na descrição. Então, o Ganciclovir ele já tinha sido incorporado lá pela RN616. Né? Só que agora teve uma nova indicação que era para pós-transplantes também, né? Então ele só tinha cobertura ali para imunodeficiência e agora tem também cobertura para pacientes em situação ali de pós-transplante, né? Então essa é a primeira atualização da RN632. Bom, e a segunda alteração aqui da 632 foi na DUT 124, que é a terapia imunoprofilática para o vírus sincicial respiratório, VSR, né? Então também, né, são um medicamento que já tem cobertura, né? E essa DUT ela tem dois itens. O primeiro manteve sem alteração, o segundo item ele é para a cobertura aqui do Nirsevimab, tá? Então a alteração foi aqui a partir desse item 2, né? E aí o que ele fez aqui, que ele teve de alteração? Então ele traz, né, uma obrigatoriedade de cobertura para crianças com idade inferior a 2 anos, né? E aqui ele traz algumas condições clínicas, né? Que criança no caso com displasia broncopulmonar ou doença cardíaca congênita. Essa aqui era a descrição anterior. O que ele mudou? Manteve aqui o caso de doença pulmonar no caso da prematuridade, né, que era esse item B aqui da anterior. Manteve a doença cardíaca congênita, né, e acrescentou anomalias congênitas de vias aéreas, doença neuromuscular, fibrose cística, imunocomprometimento e síndrome de Down. Né? Então ele acrescentou mais essas 4 indicações, né? Essas 4 situações aí onde o paciente vai se enquadrar aí na cobertura dessa medicação, né? Que é para profilaxia do vírus sincicial respiratório, que é o VSR. Lembrando que esta é a RN632, que está vigente já desde 4 de 5 de 2025. Tá? Agora vamos para as alterações da RN634. Então essa já é uma outra RN, né, que já tem uma vigência posterior. Então a vigência dela é a partir de 2 de 6 de 25. Tá? Então a primeira alteração aqui também é de diretriz, né? Então a DUT 65, subdiretriz, né? 65 é a DUT de terapia imunobiológica endovenosa, né, intramuscular ou subcutânea. E é a subdiretriz 65.9, né? Então a gente trouxe aqui o comparativo, né? Então essa DUT ela é daquelas DUTs que especifica nome de medicação, tá? Então no caso aqui é 65.9, ela é para asma eosinofílica grave, né? Então o item 1, onde estabelece quais as medicações que têm cobertura, né? Você vê que ele teve alteração aqui no texto, só que ele não mudou as medicações, né? Então aqui é uma alteração de DUT, não com incorporação de nova medicação, com incorporação de cobertura, né? Com ampliação nos critérios de cobertura. Então você vê que
as medicações permaneceram as mesmas, né? Então é o benralizumab, mepolizumab, dupilumab e tezepelumab. Então esse aqui ele não teve alteração, porque às vezes acontece isso, publica uma nova diretriz e acrescenta uma nova medicação para cobertura. Nesse caso não teve. Então ele deu um detalhamento maior aqui na descrição, né? O que está destacado em vermelho é o que teve alteração. Ele coloca asma com inflamação do tipo 2, fenótipo eosofílico. Deixa mais específico aqui, né? Essa diretriz. Ainda na 65.9, né, que é a de asma eosinofílica, aí ele tem os critérios, né? Então vamos voltar na anterior só para complementar. Então, cobertura obrigatória dos medicamentos A, B, C e D quando o paciente tiver preenchidos todos os critérios. Ou seja, agora ele vai para o item A, B e C. Então o paciente ele tem que se enquadrar em todos os critérios que vem a seguir aqui na descrição da diretriz, né? Justamente o que teve as alterações. Então, por exemplo, o item A não teve alteração. Então o paciente tem que ter asma controlada, né? Apesar do uso de corticoides, tal, de longa duração. Então esse item A não teve alteração. Item B teve alteração. Então o anterior ele era assim: contagem de eosinófilos maior ou igual a 300, né, células por microlitro nos últimos 12 meses. Na atual, esse aqui era o anterior, tá? Então nessa indicação atual, que vai estar vigente a partir de 2 de junho de 25, o que ele coloca? Pelo menos uma contagem de eosinófilos maior ou igual a 300. Então aqui era só contagem de eosinófilos. Então agora ele especifica pelo menos uma contagem, né? Então está sendo mais específico, né? Nos últimos 12 meses, mantém igual, só que ele complementa, ó. Então essa parte está em destaque. Ou em pacientes de uso contínuo ou recorrente de corticoide oral, pelo menos uma contagem igual a 150 nos últimos 12 meses. Ou seja, então ele tem a situação dos 12 meses, né, só a questão ali da contagem, ou o paciente que faça uso recorrente de corticoide oral, né? Então teve esse complemento aqui nesse item B. Só que o paciente tem que se enquadrar em todos os itens, né? Então ele tem que se enquadrar no A, no B e no C. E o C teve também um complemento. Então o descritivo anterior aqui, que era do C, era para paciente, né, com uso contínuo de corticoide oral, né, nos últimos 6 meses, né, para controle nos últimos 6 meses, ou 3 ou mais exacerbações asmáticas necessitando de tratamento com corticoide oral no último ano. Então o paciente tem o controle com corticoide oral, né, 6 meses ou 3 ou mais exacerbações, ou seja, crises, né, asmáticas necessitando de tratamento oral no último ano. Então, né, se ele teve crise. Agora, o que ele mudou? Né, nessa atualização, ele especifica que, além das crises, né, também dá a possibilidade, porque ele coloca ou mais exacerbações asmáticas necessitando de hospitalização, tá? No último ano, ou uso contínuo de oral, né, de corticoide nos últimos 6 meses, né? Então é ou, né? Então esse item C ele não precisa ter todos, ou, né? Então se ele teve uma exacerbação que necessitou de internação hospitalar, e aqui embaixo ele vem com o critério, né, com qual o conceito do que enquadraria ali para essa internação hospitalar, tá? Essa hospitalização, então compreende internações em leito hospitalar com permanência mínima de 24 horas, tá? Então teve esse complemento aqui, que é essa parte da internação hospitalar. Essa é a DUT 65.9, né, subdiretriz, que é para asma eosinofílica grave.
E a última alteração que teve aqui foi também, né, na DUT 65, só que aqui o subitem 65.10, tá? Então essa aqui é asma alérgica grave, tá? Então teve aqui alterações semelhantes à anterior, né? Então ele especifica aqui o conceito da patologia, né? Então na anterior ele só tinha asma alérgica grave, agora ele vem asma alérgica e traz um complemento, né? Asma com inflamação do tipo 2 e fenótipo alérgico, né? Então ele traz uma parte aqui mais conceitual ali do que é a patologia, né? Depois complementa com grave quando preenchido todos os critérios e tal. Então ele detalha um pouco mais aqui o conceito da doença, né? E da mesma forma, o paciente vai se enquadrar na cobertura quando preenchido todos os seguintes critérios. Então se tiver item A, B e C, o paciente tem que preencher todos os critérios, não é um ou outro, né? Então item A e item B não tiveram alteração, tá? Então nesse caso o A e o B sem alteração. Asma não controlada, apesar do uso de inalatório, né? Não é o via oral, agora ele exige uso inalatório de corticoide associado a beta agonista de longa duração, beta 2 agonista de longa duração. Então ele tem que ter essa asma não controlada, apesar do uso do corticoide. Então tá usando corticoide, não teve melhora, né? Aí ele vai para o item B, que também não teve alteração. Evidência de sensibilização, aqui já é a parte já de diagnose, né? Então ele tem que ter feito ali exames, né, comprobatórios, teste cutâneo, né, puntura, dosagem de IgE sérica. Então alguns exames aqui que vão evidenciar a patologia. Esse item B também não teve alteração. Então ele tem que se enquadrar no item A, né, usou corticoide inalatório de longa duração, fez os exames ali comprobatórios. Aí a gente vai para o item C e D. Esses C e D são os que tiveram alteração, tá? Então tinha o item C que falava do IgE sérica, né? IgE sérica, dali até uma quantidade. Uso contínuo de corticoide oral nos últimos 6 meses, né? Ou mais, e associado a 3 ou mais exacerbações, ou seja, crises asmáticas, né? Então se ele teve 3 ou mais crises asmáticas. Então esse item C e D, né, passou a ser só o item C. Então não tem mais C e D, é A, B e C, tá? Então nesse item C atual, 2 ou mais exacerbações. Então também, né, aqui ele falava de 3 ou mais exacerbações, agora são 2 ou mais, né, no último ano, ou, né, necessidade de internação hospitalar no último ano, também entra nesse critério, né, se o paciente ficou ali em uma internação em leito ali pelo menos 24 horas e tal, né, ou uso contínuo de corticoide oral para controle da asma nos últimos 6 meses. Então só recapitulando, tem que ter feito ali o uso de corticoide inalatório, tem que ter os exames comprobatórios e essas crises, né, essas exacerbações aqui pelo período aqui, né, do último ano, né, ou uso de corticoide durante os últimos 6 meses, né, para controle da asma, corticoide oral, né, para controle da asma durante os últimos 6 meses. Então esses são os critérios para poder ter um enquadramento aqui para os medicamentos, né, voltando aqui no item 1, onde ele começa a falar dos medicamentos, né, então ele também especifica aqui, né, o omalizumab, ou dupilumab, ou tezepelumab. Também não teve alteração de medicação. Então, para ter cobertura para essas 3 medicações, que são imunobiológicos, né, via endovenosa, ou subcutânea ou intramuscular,
ele vai ter que se enquadrar nesses 3 critérios, tá? Que é o item A, o item B e o item C aqui dessa diretriz, tá? E aí a gente traz aqui como complemento, né, a nossa página do mestre, onde você consegue fazer aqui a pesquisa até desses medicamentos, de valores, até das próprias diretrizes aqui, né? Então quem ainda não conhece, tá o link na descrição aí para ver como é que é aí o que a gente traz de material aqui da nossa plataforma, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.